Espírito Santo, e renova meu ser, renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Se o Espírito Santo é fonte de vida, olha como é simples. Quanto mais perto do Espírito Santo, mais vida. Não tem como. Se ele é a fonte, se eu estou perto da fonte, eu tenho mais vida. Olha, se eu estou perto de uma fonte e estou com sede, o que eu tenho que fazer? Beber. Né? Então o Espírito Santo é esse que vem nos encharcar, como nós cantamos. Né? Então nós precisamos todos os dias clamar a Deus mesmo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele doa. É o Espírito Santo que abre em nós. É o Espírito Santo que nos favorece para que a gente possa, de verdade, fazer a experiência da graça de Deus em nós. E o Espírito Santo é tão forte, o Espírito Santo é tão poderoso, que na hora da consagração, para que ocorra verdadeiramente a transubstanciação, quando o padre faz aquele gesto lindo e maravilhoso de descer as mãos sobre as ofertas, ele invoca: mandai o vosso Espírito Santo, para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo é capaz de transubstanciar o que não é capaz de fazer por nós quando nós o invocamos. Uma coisa é certa: sem a ação do Espírito Santo em nós, nós não nos santificamos. Se nós queremos buscar uma vivência em Deus, uma santidade em Deus, nós necessitamos desse derramar do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos verdadeiramente da ação do Espírito Santo na nossa vida. E isso não foi uma coisa que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás, quando houve o derramamento de Pentecostes. Não, o Espírito Santo é hoje, o Espírito Santo é dinâmico, e ainda hoje, e ele vai continuar sendo, esse sinal tão visível, tão real, da graça de Deus que nos toca, da graça de Deus que chega até nós. Por isso, peçamos mesmo: Espírito Santo, fonte de vida, me encha de ti. Né? Eu convido você a pensar aí e baixinho e dizendo: Espírito Santo de Deus, fonte de vida, me encharca, me faz viver, me faz experimentar essa graça de Deus sobre a minha vida. E o Espírito Santo, ele como fonte de vida, ele é doador dos dons. Esses dons que nós estamos agora iniciando uma caminhada para amadurecimento nosso, o que esses dons do Espírito vai provocar em nós? Ele vai provocar em nós uma maturidade cristã, ele vai provocar em nós esse desejo de viver a santidade. Portanto, o Espírito Santo esses dons que ele nos concede, né, que nós vamos começar a vê-los a partir da semana que vem. O temor de Deus, a piedade, o conselho, a fortaleza, a ciência, o entendimento, né, a sabedoria. Esses dons do Espírito Santo, eles são operações elevadas que Deus faz em nós. São coisas grandiosas mesmo que Deus faz em nós. São Tomás de Aquino vai dizer que essas atividades do Espírito Santo em nós, elas são deiformes. Significa um jeito de Deus de ser. É ser como Deus, ser semelhante a Deus. Portanto, é o Espírito Santo de Deus que suscita em nós esse desejo profundo de viver e não sair da presença de Deus. Cada dia que a gente acorda com desejo de nos aproximarmos de Deus, de permanecermos em Deus, cada dia, cada segundo da nossa vida que a gente deseja essa presença de Deus em nós, quem está ali soprando esse desejo em nós, quem está ali provocando esse desejo em nós, é o Espírito Santo de Deus. E aí acontece algo maravilhoso. Quanto mais eu vou querendo me encher de Deus, menos encho de mim. Olha que coisa linda. Quanto mais dou espaço para Deus agir dentro de mim, menos eu sou eu
Mas na verdade é aí que eu me encontro de verdade. Mas eu passo a superar aquilo que é egoísmo, aquilo que é orgulho. A gente vai ver ao longo desses trabalhos, desses estudos que nós vamos fazer, né? Que existem coisas que são obstáculos à ação desses dons em cada um de nós, né? A gente vai ver isso ao longo da nossa caminhada. Então, o Espírito Santo de Deus, como fonte verdadeira de vida, o que ele suscita em nós? Ele vai suscitar em nós a vida. E para que a gente viva essa vida, o Espírito Santo nos cumula com ferramentas. Uma dessas ferramentas, por exemplo, são os dons. Outra ferramenta que é a ação do Espírito Santo são os sacramentos que a gente vive na igreja. Observa que cada sacramento que nós vivemos na igreja tem a ação do Espírito Santo em cada uma delas, não é? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do... Então, cada ação. E o Espírito Santo é um Deus tão forte em nós, que o Espírito Santo faz com que a palavra dada pelos sacramentos se cumpra aquilo que a palavra pregou. Portanto, quando nós recebemos alguns sacramentos, quando nós vivemos alguns sacramentos, o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai entregar a Deus. O Espírito Santo vai fazer com que cada sacramento vivenciado, cada experiência que nós temos no sacramento, essa palavra se torne mais do que uma promessa. Ela de verdade possa nos santificar. Portanto, o Espírito Santo é a própria ação de Deus em nós. Outra coisa importante é entendermos, nós entendemos que a ação do Espírito Santo em nós, ela vai provocar em nós algumas reações, ela vai provocar em nós um querer, ela vai nos tirar dessa condição, né? Dessa condição de tibieza, dessa condição de morbidão, né? De ser morno. Então, o Espírito Santo, ele age em nós, ele desenvolve em nós certos hábitos, e assim nós vamos nos aperfeiçoando. O Espírito Santo prontamente quer agir em nós para nos santificar, para que a gente aprenda a obedecer o Senhor nosso Deus. E obedecer, a palavra obediência, etimologicamente, vem da palavra obe audiare. Audiare é audição. Então, uma pessoa, para dizer que é obediente a Deus, o que ela precisa fazer? Ouvir. Se ela não souber ouvir a Deus, ela não pode obedecer. Observa que quando Deus fala conosco e nós não ouvimos a Deus, nós desobedecemos. E se a gente ouve com clareza o que Deus nos fala, não tem sentido ser contrário àquilo que Deus quer de nós. Então, se Deus falou para você, não vai a tal lugar, sei lá, esse trabalho não é para você, essa viagem não é para você, essa coisa assim você não deve fazer. Se nós formos, não vai acontecer a graça que Deus havia preparado, porque ao mínimo sinal de querer ir e de querer fazer, nós já estamos nessa desobediência. Portanto, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo em nós, é para que a gente aprenda a viver a experiência do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo em nós é para completar em nós as obras de Deus, é para completar em nós aquilo que nós sozinhos não podemos fazer. Por isso que os dons difusos que Deus nos dá, pela graça do batismo, esses dons, ao exercitá-lo, além da obediência que Ele me faz em Deus, esse dom vai completar na minha vida aquilo que eu ainda, mesmo que muitas vezes eu queira viver algumas coisas, pelo meu esforço próprio, eu não consigo viver. Mas é pela graça do Espírito Santo que eu posso, cada dia mais, no exercício desses dons, ir aperfeiçoando em mim, e aí Deus vai completar a obra que em mim Ele começou. Imagina quanta coisa que você já tentou mudar na sua vida, está tentando mudar até hoje,
e ainda essa mudança não aconteceu. Por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que tenha pecados, eu não vou dizer nem mortais, mas pecados geniais, que vão criando raízes dentro de nós. E esses pecados, eles são assim, são chamados de pecados leves, veniais, mas são pecadinhos que vão rompendo fibras da nossa alma, e na medida que eles rompem, eles vão enraizando dentro da gente, a ponto dele ficar de estimação. E aí nós lutamos para que a gente seja santo, mas tem algo que nos puxa, que não nos solta, que não nos desprende para que a gente possa de verdade ser santo. Então tem coisas na nossa vida que só o esforço humano nosso não é suficiente. Nesse caso, nós necessitamos da ação do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, para que a gente possa vencer, para que a gente possa romper aquilo que de verdade nós não queremos mais viver. Coloca a mão no teu coração assim. E eu falo e vocês repitam comigo assim, ó. Espírito Santo de Deus, vem em meu auxílio. Vem ao meu auxílio. Completa a obra de Deus dentro de mim. Faz com que essa obra pensada por Deus sobre a minha vida, eu quero viver. Desperta em mim, Espírito Santo de Deus, esse desejo profundo de viver a santidade, de viver contigo, de grudar em Deus e não desgrudar em Deus. Porque eu quero romper com tudo aquilo que me separa de Deus. Eu quero romper com tudo aquilo que me afasta de Deus. E só pelo meu esforço eu já vi que não é possível. Então, Espírito Santo de Deus, vem em meu auxílio e realiza em mim a obra que Deus pensou para a minha vida. Amém? Amém? Amém. Amém. Outra coisa que nós precisamos é, quando o Espírito Santo está agindo em nós, vamos pensar assim, nós somos um barco que tem uma vela, mas tem remo. Balança a cabeça para mim que eu vou entender. Na vida nossa, nós temos que remar, ou o vento vai soprar 100% do tempo a ponto da gente não precisar remar? Nós precisamos remar ou não? Sim. Precisamos remar. O vento vai soprar 100% do tempo para a gente falar, oh, que maravilha, né? Vou encostar o remo aqui porque o vento vai... É assim que são as coisas de Deus em nós? Não. Para a gente viver a santidade, nós precisamos remar. E o que é esse remar? Esse remar é a gente dizendo para Deus, eu quero ser seu, eu quero te pertencer. Né? Eu te pertenço, mas eu quero ser seu. Eu quero viver essa experiência da santidade. Quero viver essa experiência da santidade. Então, a cada dia, eu tenho que remar, eu tenho que lutar. Olha, gente, balança a cabeça para mim de novo. Quanto custa arrumar tempo para de verdade a gente, diante de Deus, e rezar e ter o nosso momento de alimento espiritual, o nosso momento só a gente e Deus? Quanto custa isso? Fala para mim. Faz assim, ó. Sim, custa muito ou não, é tranquilo. Custa muito ou não? Faz assim. Custa muito. Custa muito. Esse tempo para a gente parar para cuidar das coisas de Deus custa muito. E olha que quando nós estamos rezando, quantas coisas pulverizam a nossa cabeça, né? Você começa a pensar o que você tem que fazer à tarde, o que você vai fazer de manhã, o que você tem que fazer no outro dia. Na verdade, que a Santa Teresa vai dizer que quando a gente fecha, né? Quando a gente entra nesse gesto de entrar para dentro da gente, a imaginação fica solta. A imaginação ela fica dentro de uma gaiola aqui dentro da nossa cabeça, né? Mas quando a gente para rezar, para clamar a graça de Deus em nós, a imaginação, ela abre essa gaiola e ela explode dentro da gente. Ela te joga no passado, te manda no presente, joga você no futuro. E a única coisa que a gente não consegue fazer é rezar. Porque a imaginação cria tanta coisa e a gente pensa tanta coisa que a gente tem que
momento de oração, que a única coisa que a gente não consegue fazer e que a gente parou para fazer foi rezar. Então Santa Teresa ensina, clame o Espírito Santo de Deus, para que ele dê um toque na louca. Quando o Espírito Santo dá esse toque na louca, ela para. Naquele momento que ela para, eu sou todo de Deus, e Deus é todo meu. Esse momento de profundo silêncio, que eu não consigo imaginar nada, que eu não consigo pensar nada, como se eu ficasse oco, vazio. Esse momento sou eu e Deus. Esse momento é graça. Esse momento é a ação do Espírito Santo que nos toca e que nos faz ficar diante de Deus e assim poder experimentá-lo. Põe a mão no teu coração, agora não, na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça assim, ó, e reza comigo assim. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com o microfone aberto? Vamos lá, vamos tentar. Repete assim, Espírito Santo de Deus, toca a minha imaginação. Toca a minha imaginação. Toca a louca dentro de mim. Toca a louca dentro de mim. E quando eu vou rezar, Quando eu vou rezar, pela sua ação, pela tua ação, paralisa a minha imaginação. paralisa a minha imaginação, Para que eu possa ser, neste momento, nesse silêncio, profundamente de Deus. E Deus todo meu. Amém. Então fecha o microfone, por favor. Então, essa iniciativa de remar, eu tenho que remar. E cada vez que eu remo, cada vez que eu luto, Deus vai sendo vencedor em mim. Cada vez que eu remo, cada vez que eu não quero, me entregar, cada vez que eu vou enfrentando os mares, as tempestades na vida, e eu remo, eu vou dizendo para Deus, eu sou forte. Santo Antão um dia falou assim para Deus, eu não sei, na hora que o inimigo me atacou, na hora que o inimigo veio para frente, veio para cima de mim com tudo, eu olhei de um lado, olhei do outro, cadê o Senhor? Eu não te vi. Onde é que o Senhor estava? Na hora que eu estava enfrentando, que o inimigo veio com tudo para cima de mim, o Senhor não me defendeu? E aí Deus falou para ele, Antão, eu só queria saber até onde você ia por mim, mas eu estava do teu lado. Olha que coisa linda. Eu estava do teu lado, mas eu queria saber até onde você ia por mim. Que coisa maravilhosa. Quando nós vamos crescendo na ação do Espírito Santo, Deus vai dando condição para que a gente mostre para Deus. Eu vou. Se eu sentir que o Senhor está perto, eu vou. Se eu sentir que o Senhor está do meu lado, eu permaneço. Se eu percebo a tua graça, eu fico firme. Teresa de Ávila ensina. Quando nós sofremos e no sofrimento pegamos na mão de Deus e percebemos Deus perto, a primeira atitude que fazemos é não querer que Deus tire o sofrimento, porque naquele sofrimento eu percebo que eu me salvo, que eu me santifico, que eu me aproximo de Deus. Mas quando eu sofro e eu não percebo Deus no sofrimento, eu não consigo tocar e segurar as mãos de Deus no meio do sofrimento, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus, tire de mim esse sofrimento, porque nesse caso o sofrimento é inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quando Ele percebe que os nossos braços estão cansados de remar o barquinho da nossa vida, quando Ele percebe, o Espírito Santo vem ruar e sopra, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, sopra. E aí nós paramos de remar, nós paramos de lutar e precisamos aprender a saborear.
o vento que sopra, eu iço a vela, o vento sopra, e agora, durante um tempo, eu não vou precisar remar. Porque o Senhor, meu Deus, é aquele que me carrega. O Senhor, meu Deus, é aquele que sopra. É aquele que me empurra na direção do porto que eu devo chegar. Esse momento de graça, esse momento de misericórdia de Deus, é um refrigério para a nossa alma. Senhor, meu Deus, eu vos bendigo, eu vos louvo, porque na minha vida, quantas vezes esse Espírito soprou e a vela estava içada, e o Senhor me empurrou na direção do porto que eu precisava chegar. Eu te bendigo e te louvo, Senhor, porque eu sou testemunha desse vento que soprou sobre a vela da minha vida, sobre a vela que é do meu barquinho, e me empurrou na tua direção. Bendito seja o Senhor, que durante todos esses anos de caminhada contigo, Senhor, teve grandes momentos na minha vida de profundo refrigério, profundo dom do teu amor para comigo. Bendito seja o Senhor, meu Deus. Bendito seja o Espírito Santo de Deus, o ruá, a suavidade que sopra e que me empurra na direção daquilo que Deus quer de mim. Meus irmãos, e isso não aconteceu só comigo, isso também aconteceu com você. Eu tenho certeza absoluta que você agora lembrou de momentos na sua vida que você remava e Deus disse a você: para, chega, deixa eu conduzir, deixa eu soprar e te levar. Deus coloca no meu coração agora, se você ainda está vivendo alguma experiência de luto, chega, para de remar nesse luto e deixa o Espírito soprar a suavidade e te empurrar para o porto. Para de lutar contra esse luto. Senhor Deus de amor, nós clamamos que a ação do Espírito Santo agora sobre essa pessoa que está vivendo esse momento de lembranças e de luto, Senhor, na vida, que o Espírito Santo venha em seu auxílio e sopre sobre o seu barco, para que o remo cesse e você experimente profunda graça, profunda cura, profunda libertação de Deus. Para de remar, experimenta o sopro de Deus que te conduz. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E assim, o Espírito Santo em nós, a ação do Espírito Santo em nós como fonte de vida. Existem duas coisas que parecem habitar a gente simultaneamente, né? Na vida espiritual. Uma ação, uma alma ativa e uma alma passiva. Santo Tomás de Aquino vai nos falar sobre isso, né? Que a alma passiva, ela é tão inocente, né? Ela pensa que ela vai ser santa unicamente por ela, que ela não precisaria da ação de Deus. Olha que ilusão, achar que eu vou dar conta sozinho. Por isso é passivo. Eu dou conta, eu me basto, eu dou conta, eu vou conseguir isso, né? E existe outra força que atua simultaneamente em nós, que é a força ativa. E aí ele vai dizer assim: o que nos ajuda a caminhar para a meta, para as coisas que Deus quer, para o porto que Deus pensou para nós. São três coisas interessantes que movem a inspiração de Deus em nós: a maleabilidade, a docilidade e o abandono. Se nós queremos a ação de Deus em nós, maleabilidade é: Senhor, toca minha mente para que eu reconheça as inspirações que provêm de vós. Gente, quantas vezes o Espírito Santo sopra no ouvido da gente coisas e que a gente tem que obedecer? Põe na sua cabeça, tem que obedecer, não tem jeito de ser diferente. E quando a gente obedece, a gente vê o fruto daquilo que Deus soprou sobre nós. É como se Deus, assim, Ele só antecipou algo para que eu pudesse viver, mas eu já sabia que ia funcionar, porque o Senhor tinha me dito que ia funcionar, né? E tem coisas, vocês já viveram essa experiência,
muitas vezes, né? Coisas que vocês disseram, coisas que Deus soprou sobre você e que você disse à pessoa e você viu acontecer. Portanto, a maleabilidade é deixar que Deus trabalhe na nossa mente, para que a gente reconheça de verdade as inspirações interiores do Espírito Santo em nós. Esse dia para trás, no momento de unção, aqui na nossa paróquia, vocês vão poder, com a graça de Deus, conhecer o Padre Duval quinta-feira que vem. Ele faz um momento de unção na missa e ele unge os doentes, né, após a missa. E faz aquelas filas enormes. Uma vez nós estávamos ali rezando e veio um mocinho, mais uma mocinha assim, e ele vinha chorando muito e o padre deu uma unção para ele. E eu estava ali no presbitério ajudando a conduzir o momento de oração. E eu falei para minha esposa assim, fala para aquele moço lá, que ele não preocupa não, que Deus vai trazer o pai dele de volta. Ele não preocupa, que seu pai vai voltar. E a minha esposa foi lá, chegou perto desse mocinho, ele estava chorando lá no banco. Aí a minha esposa apontou para mim e falou assim, tá vendo aquele careca lá no altar, aquele tá lá no presbitério, aquele careca? Ele mandou falar para você assim, que Deus falou para ele, que o Espírito Santo soprou para ele, que o seu pai vai voltar. Você não preocupe que seu pai vai voltar. E o que estava acontecendo com esse moço, ele contou para minha esposa na hora. Meu pai está entrando na mesma cirurgia, isso era 7 horas da noite. Meu pai está na cirurgia agora, saiu da UTI direto para uma cirurgia, e ele chorou muito mesmo. E depois de 3, 4, 5 dias, o pai estava em casa. Graças a Deus. E ele continua indo todas as missas às 18 horas e está participando da pastoral de acolhida. Quando Deus inspira e nós temos a maleabilidade, a docilidade. A docilidade é a vontade para secundar. Deixar Deus fazer em nós o que Deus quer. Fazer o que Deus me manda fazer. Isso é docilidade. Deus mandou falar. Qual que é a minha obrigação? Falar. E o resto? O resto é com Deus, não é com você. Se a gente tem o discernimento dos Espíritos, nós vamos propor outro seminário depois, os dons carismáticos. Se nós temos a clareza do discernimento dos Espíritos, se Deus soprou, eu tenho uma maleabilidade, e se eu sou dócil à ação de Deus, a graça vai acontecer. Porque ela não depende de você, ela depende de Deus. E depois, o abandono. O que é o abandono? Mesmo que Deus me conduza por caminhos que aparentemente parecem contrários, eu ainda continuo confiando em Deus. Olha a primeira leitura de hoje. Eu falei para minha esposa, isso é difícil demais. Como que é possível? José reconhece os irmãos. Ele manda todo mundo sair da sala e fica só José e os irmãos. E José fala, eu sou José, vosso irmão. Claro que eles não tinham como nem acreditar, né? O jeito que José estava vestido, e na cabeça dele José era escravo, provavelmente já estaria morto. Eles nem conseguem acreditar. E vendo a aflição que passava no coração deles, José chama os irmãos e fala assim, vocês não fiquem aflitos. Não foi vocês que... Vocês não me venderam no sentido de me sacanear, de fazer isso, aquilo outro, mesmo que isso possa ter passado na cabeça deles. José disse a eles, vocês não fizeram isso comigo assim assado. Deus me mandou na frente para antecipar, para chegar aqui e preparar a vossa salvação. Tem que ser do Espírito. Só o Espírito Santo é capaz de nos colocar nesse sopro de Deus. E assim, o Espírito Santo, quando ele sopra isso, olha José dizendo, os irmãos sabiam tudo o que tinham feito com ele. E José chega a ponto de dizer, não, Deus me mandou no Egito primeiro para cuidar da salvação dos meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Ser dócil à ação de Deus. E para finalizar, uma vez eu estava pregando sobre Jesus ser Senhor e Salvador. E uma mocinha me interrompeu e me disse assim, se Jesus é fonte de vida, se ele quer a plenitude de vida para nós, então eu queria que o Senhor me explicasse, já que o Senhor é a pessoa que sabe que Jesus é fonte de vida,
Então o senhor pode me explicar por que eu coloquei uma corda, amarrei essa corda e subi no banquinho e pulei e o nó desatou? Por quê? Primeira coisa que vem na minha cabeça, careca, olhando para essa moça, foi assim: você é tão besta que não sabe dar nó. Você não sabe dar nó, por isso você pulou e o nó desatou. Eu podia falar isso para ela? Nunca. Se eu falasse isso para ela, ela ia chegar na casa dela, sei lá. Ela ia fazer isso e vai falar: põe na conta lá do Rogério. Põe lá na conta daquele careca lá para ele saber que eu sei dar nó. Eu não podia falar isso para ela. A primeira coisa que o Espírito Santo soprou para mim foi: ela não quer te perguntar isso. Ela não quer te perguntar isso. Eu falei: então, Senhor, o que ela quer perguntar? Aí ela falou: você não vai me responder? Eu falei: Jesus, ela está ficando atrevida. Ela está vindo para cima de mim assim, com tudo. Meu Jesus, o que eu vou falar para essa mulher? Eu ia falar de sofrimento, vida e morte, melopoti para ela? Não ia resolver nada. Fenomenologia da percepção. Ia resolver o que para essa menina? Mas o Espírito Santo falava: ela não quer te perguntar isso, ela não quer te perguntar isso. E eu falei para ela: você é precoce? Você nasceu de 6 meses? Eu vou te responder, calma. Ela falou: estou esperando. E aí, gente, veio uma força, assim, ó, vou levantar, assim, veio uma força, uma mão, assim, 2 mãos, assim, grudou nas minhas costas, assim, me empurrou para perto dessa guria, para perto dessa menina, e eu fui chegando perto dela, e na medida que eu fui chegando perto dela, parece que eu fui ficando, assim, mais valente, né, mais aberto. Quando eu cheguei mais perto dela, eu perguntei: você tem certeza que você quer ouvir a resposta? Aí ela falou: se eu não quisesse ouvir a resposta, eu não tinha feito a pergunta. Falei: vixe, ave, uita, credo. Falei: nossa, ela tá cuspindo marimbona, ela tá batendo com força. Aí eu falei: Espírito Santo de Deus, o que ela precisa ouvir, já que não é essa a pergunta que ela quer me fazer? E aí veio: só pode ser graça de Deus, não tem jeito de ser outra coisa. Eu falei: porque eu cheguei bem pertinho dela e falei para ela: porque quando você pegou a corda e foi fazer o nó, Jesus estava lá e botou o dedinho indicador dele lá no meio do nó. E quando você apertou o nó, você apertou o dedo de Jesus. E quando você pulou para baixo, ele puxou para cima. Porque o seu Deus é fonte de vida. Seu Deus é o Senhor da vida. Ele puxou para cima. Mas presta atenção, menina. Não é essa pergunta que você quer me fazer. De verdade. Qual é a pergunta que você quer me fazer? Sem me afrontar. Qual é a pergunta? E ela disse: porque Deus me deixou viver. Salmo 117, 17. Não vou morrer, vou viver, para contar o que fez por mim o Senhor, meu Deus. Eu que me achava na beira do abismo, de lá me retirou o Senhor, meu Deus. Porque Ele é fonte da vida. Ela ajoelhou e chorou, chorou. E aprendeu da glória, e aprendeu da graça. Nós temos que ter maleabilidade, docilidade e abandono, para que Deus faça em nós o que Ele quer fazer em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se ele é fonte da vida, isso foi professado no credo niceno-constantinopolitano. Olha lá como diz o credo. Vamos lembrar? Vamos rezar junto? Abre seu microfone, vamos rezar assim. Aquele pedacinho lá do credo que diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Olha, nós
nós entendemos que o Espírito Santo é Senhor, Ele é fonte da vida. Portanto, se nós queremos viver essa graça de Deus, se nós queremos viver a experiência em Deus, nós necessitamos do Espírito Santo. O Espírito Santo falou pelos profetas. Então, e esse credo niceno, ele veio no momento em que o arianismo crescia tanto dentro da igreja, com algumas heresias, não de jeito nenhum não acreditando que Jesus pudesse ser consubstancial. Mas aí a igreja veio e afirma, o Espírito Santo é Senhor que dá a vida. Afirma que Jesus é consubstancial ao Pai. Portanto, reafirma a nossa fé. Se o Espírito Santo é fonte de vida, olha como é simples. Quanto mais perto do Espírito Santo, mais vida. Não tem como. Se ele é a fonte, se eu estou perto da fonte, eu tenho mais vida. Olha, se eu estou perto de uma fonte e estou com sede, o que eu tenho que fazer? Beber. Né? Então o Espírito Santo é esse que vem nos encharcar, como nós cantamos. Né? Então nós precisamos todos os dias clamar a Deus mesmo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele doa. É o Espírito Santo que abre em nós. É o Espírito Santo que nos favorece para que a gente possa, de verdade, fazer a experiência da graça de Deus em nós. E o Espírito Santo é tão forte, o Espírito Santo é tão poderoso, que na hora da consagração, para que ocorra verdadeiramente a transubstanciação, quando o padre faz aquele gesto lindo e maravilhoso de descer as mãos sobre as ofertas, ele invoca: mandai o vosso Espírito Santo, para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo é capaz de transubstanciar o que não é capaz de fazer por nós quando nós o invocamos. Uma coisa é certa: sem a ação do Espírito Santo em nós, nós não nos santificamos. Se nós queremos buscar uma vivência em Deus, uma santidade em Deus, nós necessitamos desse derramar do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos verdadeiramente da ação do Espírito Santo na nossa vida. E isso não foi uma coisa que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás, quando houve derramamento de Pentecoste. Não, o Espírito Santo é hoje, o Espírito Santo é dinâmico, e ainda hoje, e ele vai continuar sendo esse sinal tão visível, tão real, da graça de Deus que nos toca, da graça de Deus que chega até nós. Por isso, peçamos mesmo: Espírito Santo, fonte de vida, me encha de ti. Né? Eu convido você a pensar aí baixinho e dizendo: Espírito Santo de Deus, fonte de vida, me encharca, me faz viver, me faz experimentar essa graça de Deus sobre a minha vida. E o Espírito Santo, ele como fonte de vida, ele é doador dos dons. Esses dons que nós estamos agora iniciando uma caminhada para amadurecimento nosso, o que esses dons do Espírito vai provocar em nós? Ele vai provocar em nós uma maturidade cristã, ele vai provocar em nós esse desejo de viver a santidade. Portanto, o Espírito Santo, esses dons que ele nos concede, né, que nós vamos começar a vê-los a partir da semana que vem: o temor de Deus, a piedade, o conselho, a fortaleza, a ciência, o entendimento, né, a sabedoria. Esses dons do Espírito Santo, eles são operações elevadas que Deus faz em nós. São coisas grandiosas mesmo que Deus faz em nós. São Tomás de Aquino vai dizer que essas atividades do Espírito Santo em nós, elas são deiformes. Significa um jeito de Deus de ser. É ser como Deus, ser semelhante a Deus. Portanto, é o Espírito Santo de Deus que suscita em nós esse desejo profundo de viver
e não sair da presença de Deus. Cada dia que a gente acorda com desejo de nos aproximarmos de Deus, de permanecermos em Deus, cada dia, cada segundo da nossa vida que a gente deseja essa presença de Deus em nós, quem está ali soprando esse desejo em nós, quem está ali provocando esse desejo em nós, é o Espírito Santo de Deus. E aí acontece algo maravilhoso. Quanto mais eu vou querendo me encher de Deus, menos encho de mim. Olha que coisa linda. Quanto mais dou espaço para Deus agir dentro de mim, menos eu sou eu. Mas, na verdade, é aí que eu me encontro de verdade. Mas eu passo a superar aquilo que é egoísmo, aquilo que é orgulho. A gente vai ver ao longo desses trabalhos, desses estudos que nós vamos fazer, né? Que existem coisas que são obstáculos à ação desses dons em cada um de nós, né? A gente vai ver isso ao longo da nossa caminhada. Então, o Espírito Santo de Deus, como fonte verdadeira de vida, o que ele suscita em nós? Ele vai suscitar em nós a vida. E para que a gente viva essa vida, o Espírito Santo nos cumula com ferramenta. Uma dessas ferramentas, por exemplo, são os dons. Outra ferramenta que é a ação do Espírito Santo são os sacramentos que a gente vive na igreja. Observa que cada sacramento que nós vivemos na igreja tem a ação do Espírito Santo em cada uma delas, não é? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do... Então, cada ação. E o Espírito Santo é um Deus tão forte em nós que o Espírito Santo faz com que a palavra dada pelos sacramentos se cumpra aquilo que a palavra pregou. Portanto, quando nós recebemos alguns sacramentos, quando nós vivemos alguns sacramentos, o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai entregar a Deus. O Espírito Santo vai fazer com que cada sacramento vivenciado, cada experiência que nós temos no sacramento, essa palavra se torne mais do que uma promessa. Ela de verdade possa nos santificar. Portanto, o Espírito Santo é a própria ação de Deus em nós. Outra coisa importante é entendermos, nós entendemos que a ação do Espírito Santo em nós, ela vai provocar em nós algumas reações, ela vai provocar em nós um querer, ela vai nos tirar dessa condição, né? Dessa condição de tibieza, dessa condição de morbidão, né? Ser morno. Então, o Espírito Santo, ele age em nós, ele desenvolve em nós certos hábitos, e assim nós vamos nos aperfeiçoando. O Espírito Santo prontamente quer agir em nós para nos santificar, para que a gente aprenda a obedecer o Senhor nosso Deus. E obedecer, a palavra obediência, etimologicamente, vem da palavra obe audiare. Audiare é audição. Então, uma pessoa, para dizer que é obediente a Deus, o que ela precisa fazer? Ouvir. Se ela não souber ouvir a Deus, ela não pode obedecer. Observa que quando Deus fala conosco e nós não ouvimos a Deus, nós desobedecemos. E se a gente ouve com clareza o que Deus nos fala, não tem sentido ser contrário àquilo que Deus quer de nós. Então, se Deus falou para você, não vai a tal lugar, esse trabalho não é para você, essa viagem não é para você, essa coisa assim você não deve fazer. Se nós formos, não vai acontecer a graça que Deus havia preparado, porque ao mínimo sinal de querer ir e de querer fazer, nós já estamos nessa desobediência. Portanto, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo em nós, é para que a gente aprenda a viver a experiência do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo em nós é para completar em nós as obras de Deus, é para completar em nós aquilo que nós sozinhos não podemos fazer. Por isso que os dons difusos que Deus nos dá pela graça do batismo, esses dons
ao exercitá-lo, além da obediência que ele me faz em Deus, esse dom vai completar na minha vida aquilo que eu ainda, mesmo que muitas vezes eu queira viver algumas coisas, pelo meu esforço próprio, eu não consigo vivê-lo. Mas é pela graça do Espírito Santo que eu posso, cada dia mais, no exercício desses dons, ir aperfeiçoando em mim, e aí Deus vai completar a obra que em mim Ele começou. Imagina quanta coisa que você já tentou mudar na sua vida, está tentando mudar até hoje, e ainda essa mudança não aconteceu. Por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que tenha pecados, eu não vou dizer nem mortais, mas pecados veniais, que vão criando raízes dentro de nós. E esses pecados, eles são assim, são chamados de pecados leves, veniais, mas são pecadinhos que vão rompendo fibras da nossa alma, e na medida que eles rompem, eles vão enraizando dentro da gente, a ponto dele ficar de estimação. E aí nós lutamos para que a gente seja santo, mas tem algo que nos puxa, que não nos solta, que não nos desprende para que a gente possa de verdade ser santo. Então tem coisas na nossa vida que só o esforço humano nosso não é suficiente. Nesse caso, nós necessitamos da ação do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, para que a gente possa vencer, para que a gente possa romper aquilo que de verdade nós não queremos mais viver. Coloca a mão no teu coração assim. E eu falo e vocês repitam comigo assim, ó. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem em meu auxílio. Completa a obra de Deus dentro de mim. A obra de Deus dentro de mim. Faz com que essa obra pensada por Deus sobre a minha vida, eu quero viver. Desperta em mim, Espírito Santo de Deus, esse desejo profundo de viver a santidade, de viver contigo, de grudar em Deus e não desgrudar em Deus. Porque eu quero romper com tudo aquilo que me separa de Deus. Eu quero romper com tudo aquilo que me afasta de Deus. E só pelo meu esforço eu já vi que não é possível. Então, Espírito Santo de Deus, vem em meu auxílio e realiza em mim a obra que Deus pensou para mim. Amém? Com teu poder, com tua unção, com tua presença.